Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sim Talks, o podcast da TV Sim Brasil que conecta você à sua referência tecnológica inovadora. Estamos aqui com um convidado que veio de quase do outro lado do globo, né, para a gente conversar um pouco sobre cultura, inovação e empreendedorismo. Sejam muito bem-vindos, Flugs. Oi, muito bem-vindo, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Flugs, se apresenta para o público que não te conhece, formação. Já dei aqui uma adiantada, não é brasileiro. Da onde que o senhor é, Flugs? Tá bom, eu sou alemão. Eu estudei mestrado em Engenharia Industrial e Negócios, que é um curso bem interessante, integrado lá na Alemanha. Eu fiz, ele integrou a parte de engenharia, em meio parte telecomunicação, a direita, e também a negócios mesmo, desenvolvimento organizacional, cursos humanos. So foi um mestrado bem interessante e como uma matéria bem ampla. E eu fiz um intercâmbio 25 anos atrás em Brasil, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, entre a Associação das Empresas Júniores em Minas Gerais e a Associação das Empresas Júniores da Europa. Gostei da vida e pensei, eu vou voltar para o Brasil para viver realmente a cultura brasileira, porque eu fui receptivo muito boa, com abraços abertos, e gostaria de voltar um pouquinho, de dar meu conhecimento para a sociedade, mas ao outro lado também, né, ver como está a vida em Brasil. Flugs, muito bacana essa trajetória, veio estudar no Brasil, fez a pós-graduação na UFMG, que inclusive é uma das faculdades mais renomadas do mundo, né? Se não me engano a melhor do Brasil, saiu agora um ranking. Eu particularmente sou suspeito, eu estou no mestrado lá, estou finalizando meu mestrado em inovação e tecnologia, e muito se fala, né? Eu vejo muitos brasileiros falando que é bom trabalhar fora do Brasil, é bom ir para fora do Brasil. Eu queria entender essa visão contrária de quem veio de um país de primeiro mundo, um país desenvolvido como a Alemanha, e falou, não, vou para o Brasil e está aqui até hoje. Né? Por que disso, Flugs? Sim, quando eu fiz meu intercâmbio aqui em Belo Horizonte, eu fui receptivo muito aberto, né? com os braços abertos. Gostei muito disso. E eu sentia aqui uma mudança também de sociedade muito optimistas. Né? Estudantes da empresa júnior, eles querem criar, né? Novos negócios, querem criar e crescer próprio mesmo. Isso me chama muito a atenção e, além disso, eu preciso confessionar, a vida em Belo Horizonte também é boa. A comida é boa, as pessoas saindo com alegria. So, em este caso, isso foi, em princípio, esses pontos que me chamam a atenção, especificamente em Belo Horizonte. Você vê uma diferença do perfil vamos pegar o brasileiro e do alemão, do profissional que está na graduação ou já encaminhando para o formado, querer empreender ou querer trabalhar para um terceiro? Você vê alguma distinção? Eu acho nós precisamos pensar um pouco mais global. Para entender um pouco a diferença cultural em empreendedorismo, nós precisamos comparar a economia. A economia na Alemanha é muito estável, também uma economia, vamos falar, já muito maduro e às vezes eles falaram velho, né? Também como a indústria que fica lá. O Brasil é um país com uma economia muito incerteza, com muita incerteza. Tinha também épocas de industrialização, deindustrialização, né? Virar em novos serviços. Porém, eu acho aqui esses empreendedores eles são mais flexíveis. Eles precisaram navegar em um ambiente menos estável. E isso dá para eles duas pontos. Em lado, eles não entraram muito a profundo em alguns temas. Eles entraram inicialmente em muito tentativa e aprender com prática. Eu acho que o empreendedor na Alemanha é mais um pensador que planeja, quer entender tudo antes ele faz passo e às vezes ele planeja muito e não executa. Né, mas uma vez ele sabe o caminho, ele faz o caminho conforme o plano. Né, vamos falar isso. Então, o brasileiro, podemos falar que tem diferente. Mais coragem de ir para o desconhecido. Certo. E também navegar na incerteza mesmo, né, com autoconfiança que o futuro vai dar certo. Né. Na Alemanha é um pouco diferente. Eles precisaram mais seguro, querem
conhecer melhor as condições antes eles movimentaram. E você vê que isso é um reflexo também do perfil de investidor que investe na Alemanha em negócios inovadores que tem um grau de incerteza? Ou o grau de incerteza na Alemanha é tão controlado que não podemos nem falar que é uma incerteza? Exatamente. O investimento também você pode refletir esta cultura. Né? Vamos falar, investimento em uma economia onde você sabe em 5, 10 anos a economia não mudou, também ou não vai mudar, e também as taxas, juros, fica mais ou menos a mesma. Você pode fazer projetos maiores, pode investir em uma constante capacitação das empresas e tudo. Aqui você precisa investir como um retorno em curto prazo. Né? Eles me falaram, aqui em 4 anos você precisa ROI. Né? Projetos em cima de 4 anos são já muito grandes e precisaram ser gerenciados muito bem, né? Como alto risco também, que eles falaram, isso pode ser uma dificuldade dessa parte aqui, no empreendedorismo mesmo. Na área de inovação aqui falamos, né, que o investimento é de altíssimo risco e em um longo prazo, que seria algo ali de 6 a 8 anos na área de inovação para o Brasil. Sim, certamente. Você precisa muito resiliência para isso, precisa confiança nas pessoas e em questão também a financiamento mesmo, a capital para entrar até fim do caminho. Quando a gente pega o ecossistema de Israel, nós temos ali os poderes trabalhando de uma forma lado a lado, o poder público, o poder privado e a academia. Funciona muito bem essa tríade em algumas partes no mundo. Certo. Né? Na Alemanha, vê-se também trabalhando, né, o governo junto com a academia e a população gerando inovação? Sim, isso lá está estruturado, né, em níveis diferentes, com instituições de governo diferentes que suportaram este caminho. Né? Nós temos, por exemplo, o Instituto de Max Planck, né, Max Planck Institute. Eles fazem pesquisa básicos, mesmo básico, né? Até eles contaram as estrelas e falaram por que eles têm esse número de estrelas. Mas, baseado em isso, a transferência de conhecimento vai para as universidades, que ensinaram aos estudantes em questão analítica, né? Também cultural, da gerenciamento e crescer com conhecimento. E, a partir destes, saindo muitas já ideias. Né? Por exemplo, meu professor, na minha universidade, ele fez o curso elétrica, ele ensinou e foi uma dessas cofundadores da MP3. Né? Esta MP3, essa tecnologia, né, foi desenvolvida junto com uma terceira instituição do governo, chamada Fraunhofer Institut. Este Fraunhofer Institut transferia conhecimento das empresas e das universidades em produtos mesmo e faz a transição para o mercado. Né? Em este caso, nós temos uma cadeira institucional já bem estabelecida que ajuda nessa transferência de conhecimento da universidade até prática. Né? E as empresas também trabalharam muito com universidades. Né? Lá na universidade, você precisa financiar 1/3 até 2/3 da sua faculdade pelos terceiros, pelas empresas. Isso é muito bacana. Isso faz uma diferença. Isso faz muita diferença, porque isso traz uma cultura para o empresário de valorizar a academia. Exatamente. Eu recebi uma lista da minha universidade, qual destes professores captaram mais recursos terceiros das empresas. Claro, sempre com esta balança, né? Eu trabalhar para a empresa ou para o governo, né? Para a população mesmo, mas funciona. Isso é incrível, eu não conhecia esse modelo na prática, e o meu mestrado, eu estou fazendo um projeto que é um software em IA para ajudar no processo de transferência tecnológica para a indústria. Sim. Justamente por ver a dificuldade da indústria brasileira, do empresário brasileiro, ver que o que é desenvolvido na academia sim pode ser aplicado direto na indústria, é aplicado na prática. O brasileiro tem uma cultura, né, de achar que o que está na academia é da academia e é coisa de livro. Isso, certamente. Isso eu percebi também. Eles não valorizaram, por exemplo, um mestrado, uma pós-doutorado, alguma coisa que eu acho uma pena. Né? Claro, não todo mundo pode fazer um mestrado ou pós-doutorado, mas a capacidade de analisar dados, capacidade de
de extrair das informações e dados realmente de conhecimento valoroso, existia uma estúdia de livros, existia estúdia e prática, né? Isso, às vezes, como eu falei antes, falta um pouquinho quando um empreendedor não entra muito profundo em uma matéria. Às vezes ele fica satisfeito com a superfície e já está bonito. Isso faz uma diferença mesmo. E isso você vê que tem um reflexo no tipo de negócio que surge, porque no Brasil, quando a gente olha no ecossistema de inovação e startup, nós encontramos muitos startups que são sistemas básicos. Não tem nenhuma tecnologia aprofundada, não tem um hardware, não é uma deep science, uma hard science, como a maioria da academia produz. Né? Você acha que é um reflexo dessa superficialidade de não querer aprofundar? Sim, eu acho, não é uma questão eu não querer aprofundar, né? Por causa eu acho que mais a questão não tem ou a consciência e também às vezes a capacidade mesmo não de aprofundar, né? Mas essa pergunta também é muito complexa, na minha opinião, porque você precisa criar um sistema de inovação no partir da política, né? Com estabilidade politicamente, você precisa as instituições e caminho para fazer isso, né? E tudo isso não é fácil. E encontrar aqui mais difícil, isso refletir também as startups. Exatamente, eles buscaram para inovação rápido, com exatamente tecnologias às vezes fora desse movido, que fica aqui como aplicação, mas também a aplicação como sucesso, né? Se você acha em alguns, né, das startups, Maxmilia, por exemplo, né? Eles usaram tecnologia existente, mas fazem um caso de negócios bem sucesso, né? Aí a criatividade está no modelo de negócio que eles inovam, exatamente. Né? E mistura de tecnologia que já existe e a aplicação para cliente. Você acha que nessa linha, né, apesar de não ter um conhecimento tecnológico às vezes tão aprofundado, uma tecnologia tão na vanguarda da inovação, mas o modelo de pensar do brasileiro, você acha que tem alguma diferença nessa forma de pensar, olhar para um cenário atual que todo mundo olha, mas pensar que há formas de fazer diferente? Aí nasce essa questão do empreender de um sistema igual a Maxmilia, era a tecnologia que já existia, milhas já existiam, mas a forma que as coisas se conversam, não. Exatamente. Eu acho uma ponto boa aqui no Brasil é essa criatividade mesmo, né? Eu percebi também, as pessoas aqui não sentam e esperaram que o governo vai fazer alguma coisa, né? Empreendedor aqui, a maioria das pessoas, eles movimentam-se, né, para fazer as coisas andando, né? Isso faz uma diferença, proatividade, né? E com isso começou também a criatividade, por causa eu não tenho as coisas fácil de encontrar ou, nesse caso, eu vou criar, né? Isso refletia esta cultura aqui, certo? De ser inquieto, de querer melhorar e vamos fazer. Exatamente, vamos fazer. E também nós temos hoje um mundo que fica mais complexo por causa mais informações são disponíveis, né? Mais oportunidades apareceram. E aqui as pessoas, quando eles já são acostumados de andar em ambiente mais inseguro, eles andaram com segurança, né, inseguro. Vamos falar isso, né? Legal. Legal. Então a insegurança do Brasil faz com que o brasileiro ande com uma segurança num cenário atual que é inseguro. Exatamente, né? E esse cenário inseguro atrai mais investidores fora do Brasil para o Brasil? Como que é a relação, por buscar sempre uma segurança, né? Como que é a relação de uma pessoa que vem para o Brasil para investir em soluções brasileiras, né, em startups brasileiras, em negócios iniciais ali na área de tecnologia? Você vê muito isso, pessoas que vêm para o Brasil para investir? Na verdade, menos. Eu preciso confessionar, mas Sim. Eu tenho contatos com investidores brasileiros mesmo, né? As investidores de fora, eles têm duas dificuldades. Primeiramente, o mercado Brasil é um desafio mesmo, né? Nós temos muitas incertezas que fazem um pensamento, ok, como eu posso avaliar meu risco de investimento? E quando eu não posso estimar muito bom o risco, né, e eu tenho outras opções, né, um investidor clássico vai optar para onde tem mesmo rendimento, mas menos risco. Área imobiliária. Essa uma dessas partes. A outra parte, se nós falamos sobre atrair investidores externos, uma vez você investir aqui no Brasil,
não é fácil de retornar um valor investido para exterior. Né? Por causa de incerteza também da taxa de câmbio, a incerteza como vai ser a valorização do reais contra o dólar ou não, né? Impostos e tudo. So, isso não faz as coisas fácil. Mas, claro, nós temos uma indústria global, funciona também, né? Mas se nós falamos sobre o ambiente de startups, a maioria dos investidores, eles precisaram, vamos falar, nacionalizar aqui no Brasil, aprender de navegar no mercado Brasil e investiram depois nas startups. Ou seja, não são estrangeiros que têm a capacidade de investir no Brasil, na minha opinião. Fez então igual o mineiro gosta de fazer. Vem aos pouquinhos, vem, conhece, toma um cafezinho, pão de queijo. Certamente. Né? Depois pensa e volta. Certamente. Né? Pensa, volta e junta também o conhecimento das pessoas aqui. Porque isso eu encontrei também. Né? Às vezes, as pessoas talvez não tenham essa capacidade ou a consciência de analisar, né, dados e entrar mais profundo, mas uma vez você trabalhar com deles e forçar deles um pouquinho, pensar um pouco mais quais são as consequências baseadas em quais dados você toma decisões, as pessoas começaram a te fazer. E realmente, né, como um exemplo da Seller, eu sempre estava acostumado de tomar decisões muito em dados, menos na barriga. Isso era no empreendedorismo e como a minha empresa diferente, mas agora, depois de anos de trabalho com eles, realmente eles também falaram, não decisão sem dados. Eles têm uma dashboard boa dos indicadores e fazem decisões baseadas em dados. Also, funciona aqui também. Esse feeling, esse sentimento, na sua visão, é uma coisa mais do empreendedor brasileiro, então? Eu acho que mais uma parte brasileira, que não é ruim. Né? Eu acho uma das desafios na Alemanha, as pessoas pensaram muito e não fazem. Né? Aqui você precisa calibrar os negócios. Né? E aqui este pensamento de barriga que eu falei, que na verdade assumia muito a experiência, talvez não consciência, também é boa, né? Especificamente para este ambiente. Né? Aqui no Brasil, quando a gente fala focando nas startups, né, sempre fala assim, me fala o planejamento dos próximos 5 anos. Sim. Me fala, vou parar aqui, me fala sua visão sobre isso, Flux. Não. 5 anos não funciona, na minha opinião, não. Que eu aprendi aqui, que funciona muito bem, você precisa guiar essas startups muito rápido na fase de saindo da ideia para uma MVP e prova a MVP no mercado. Isso é mais importante. E com esta mudança, eles entenderam como eles precisaram se adaptar para o mercado e depois escalar. Tem um startup que hoje, em Belo Horizonte, às vezes você ouvindo isso, Mapa de Carro. A Mapa de Carro começou como uma ideia totalmente diferenciada no nosso programa de aceleração. E a primeira vez, quando eu fiz a análise com deles, eu falei, você tem certeza que este modelo de negócios vai funcionar? Claro, vai funcionar e tudo. Ok, testa. So, eles fizeram pivotagem 3, 4 vezes, até eles chegaram a um modelo de negócio totalmente diferenciado. Mas, vamos falar, eles não desistiram, né? Eles testaram, pivotaram, né? Certamente, e chegaram a um produto interessante, né? No final, e boa, com sucesso. Eu vou querer eles aqui depois pra gente bater um papo, pra eles contar essa trajetória dessa pivotagem. Pode ser bem interessante. Que muito empreendedor tem uma resistência de pivotar, né? Eu comecei como um copo morrerei. Sim, não. Also, isso eu sempre falei também. Uma boa da startup, a startup não tem uma história. Quando você não tem uma história, você tem a futuro muito mais aberto, por causa você tem mais opções. Né? Hoje, uma empresa como Localiza, saindo da parte de localização de carros é muito difícil. Eles não podem começar um novo negócio, né? Mas uma startup, quando eles viraram, né, e desenvolveram uma MVP, eles não investiram muito dinheiro. So, em este caso, eles podem pivotar. E eles têm conhecimento, têm a experiência, e com isso eles fazem novos produtos. E legal demais, Flux, bate-papo tá bem bacana. Fala muito da questão do investidor, da visão do estrangeiro, enquanto
vamos pensar em o Brasil como celeiro de oportunidades de investir e desenvolver negócios, apoiar os negócios que nascem aqui. Né? Mas e o outro lado? Temos startups ou empreendedores que olham o Brasil como uma oportunidade de fazer o negócio dar certo? Então eu comecei meu negócio na Alemanha ou na União Europeia como um todo e vi o mercado brasileiro, que o Brasil é uma potência enquanto mercado. Né? Então se eu vendo só para a Alemanha, eu não tenho público que eu vendo só para o Brasil. Sim. Como que é essa visão do ecossistema de fora para o Brasil? Sim. Quando eu percebi o ecossistema de empreendedorismo global, isso um pouco mais ampla de falar. Nós temos ecossistema que hoje é o ecossistema, né, o ecossistema a Estados Unidos, que todo mundo que quer crescer vai para Estados Unidos por causa do tamanho de mercado e também lá, né, as condições para o empreendedor ficam muito melhor em questão de disponibilidade de investimento, né, ambiente, a mão de obra e tudo. Nós precisamos também pensar, nós temos Ásia hoje, que também cresce muito, né? Nós temos Singapura, nós temos China, onde temos mercados grandes. Índia vai começar. Nós temos hoje início de um ecossistema de África, que também começou a crescer. E o Brasil, muitas vezes, para as europeias, Estados Unidos, e provavelmente também muitas vezes na Ásia, é um pouco desconhecido. Né? Eles sabem que existe, né? América do Sul. Brasil tem uma população grande, né? 210 milhões de habitantes, mas no radar não é um ecossistema que está conhecido pelo mercado mesmo, né? Em grande escala para startups, né? Para a indústria já estabelecida, eles sabem, né? Tem aqui um mercado de consumidores muito boa. Mas para quem está começando, normalmente desconhece o Brasil. Certamente, desconhece o Brasil mesmo como mercado mesmo. Eu vejo muita solução, muita startup de Israel que foca em vender para o Brasil. Sim. Isso eu acho que também uma reflexo do relacionamento entre Brasil e Israel. Né? Israel não tem um mercado, eles desenvolveram os produtos para o mundo. Né? E nasce global. Certamente, nasce global e eu acho que, né, aqui foi várias atividades que fiz uma conexão entre Brasil e Israel e provavelmente com isso eles também têm mais consciência, né? Me fala um ponto positivo do mercado brasileiro que você sente falta no mercado internacional, na área de empreendedorismo e inovação. Primeiramente, né, o mercado Brasil tem muita diversidade. Né? Você tem aqui várias regiões com culturas diferentes, onde você pode testar seu produto e aprender a ajustar este produto em várias culturas, que vai ajudar você se você quer indo internacional, né, em outros mercados. Você tem um mercado de consumidor, né, que fica bem estável, né, como uma população grande. E também aqui você pode encontrar com vários polos de inovação que atender a sua demanda. Né? Você tem em todos os estados polos diferentes que têm condições boas para o empreendedor. Você acha que no Brasil nós conversamos bem entre nós? Eu acho, vamos falar, o brasileiro não sabe o que ele tem. Como você falou, né? Quando você fica fora do país, você pode ver mais quais são as vantagens de um país. Né? Eu acho que o Brasil tem muitas coisas boas que muitas vezes não são valorizadas pelos brasileiros mesmo. Né? E, ao outro lado, eles têm a capacidade também de adaptar muito bem soluções ou ideias de fora para o mercado Brasil. Né? Em este caso, eles conhecem o Brasil em um outro lado. Se inspira fora, vê como é que faz, internalizar para cá. Ou, vice-versa, né? Eles usaram, como nós falamos, tecnologias já existentes, misturaram isso em uma nova aplicação, um novo caso de negócios, e com isso eles entraram para o mercado internacional e têm sucesso lá também. Você acha que nós, brasileiros, somos um dos povos que mais brinca com essa questão do modelo de negócio? Que nós vemos vários produtos similares, mas quando a gente vai aprofundar no modelo de negócio da empresa, às vezes distingue muito de uma para outra. Sim, e eu acho que, né, da reflexão também desta incerteza. Você precisa sempre
várias portas abertas e várias oportunidades. So, neste caso, aqui eu acho que existe esta cultura que você, como criar negócios, você precisa deixar essas opções até fim aberto para, no final, você pode optar em outra opção, por causa as condições mudaram rápido. Né? Eu acho que isso é uma boa característica do empreendedor aqui. A velocidade da mudança. Sim, velocidade de mudança, a flexibilidade também de mudar, isso existe. Né? Eu acho, né, que é uma coisa que, se a gente for olhar a raiz, é até uma coisa negativa, mas se transforma numa coisa positiva, que é uma questão da gente aceitar as frustrações de não dar certo. Isso, certamente. Né? Aceitar as frustrações. O que hoje ainda eu percebi muito, a empreendedorismo não é visto como uma alternativa ao meu próprio crescimento. Muitas vezes as pessoas querem andar na caminho ou na linha da família. Né? Muitas vezes a família falou, não, o pai fez isso, a mãe fez isso, por favor, faça isso também, no mesmo curso, né? E continuar. Eu acho que uma vez você tem consciência sobre o potencial de empreendedorismo, você fica aqui bem divertido. Divertido, eu falo que no mínimo é divertido tudo isso, aqui, certamente. Né? Porque desafiador é. Né? Sim, e motivo para desistir, todos os empreendedores vão ter sempre. Né? Então, essa resiliência, essa vontade de fazer a diferença, que é o que move o empreendedor, né, Flux? Sim, exatamente. Also, você precisa, para empreender, aprender a seus erros, você precisa resiliência mesmo, porque a primeira vez não vai funcionar a aplicação do produto, normalmente você precisa adaptar. Você tem muitas pessoas que falaram não, ou tem muitas dúvidas e você precisa superar essas dúvidas. Você precisa, né, continuar seu caminho para chegar a um produto bom. Né? Mas no final, quando você conseguir te vender bom, escalar, aqui você também tem este mercado bom e fica satisfeito. Não, maravilha. Flux, eu queria que você deixasse um recado final, seja para o empreendedor, para o investidor, ou até mesmo para o empresário que tem um negócio tradicional, né, e acha que não consegue inovar, ou que inovação não é para ele, porque ele já faz como faz há anos. Also, eu acho mesmo, usa as forças dos brasileiros, esta criatividade, a flexibilidade que você tem, adicionar um pouco mais paciência em planejamento. Eu acho que o planejamento é uma simulação de futuro que você pode pensar. E com esta simulação do futuro, pelo menos você pode dar mais opções. E quando você optar em uma dessas opções, você sabe o que você pode fazer. Em vez de fazer isso tudo na hora, vamos falar. Né? E em si, usa o empreendedorismo como crescimento pessoal. Porque você vai encontrar com pessoas boas, você precisa pensar como você vender para clientes, que também é pensamento para o outro lado, né, da mesa, da outra cabeça, e você vai crescer pessoalmente, né, com essas interações. So, isso é uma boa parte, eu acho, eu gostaria de fazer como Ricardo. Bacana, Flux. Eu falo que numa jornada empreendedora, o primeiro que cresce somos nós. Exatamente. Depois o negócio vai agregando. Sim. Né? Planejar é uma simulação para o futuro. Frase incrível, incrível. Que eu acredito que é de uma cultura do brasileiro fazer, não planejar. Né? E planejar, você consegue já saber o próximo passo ou não e direciona para o futuro bacana. Certamente. Eu acho a arte do planejamento fica no detalhamento. Quando os alemães detalharam muito, querem certeza com tudo, aqui você faz o planejamento pelo menos com os principais passos e riscos, consequências. Já com isso você vai melhorar muito bem seu trabalho. Né? E voltando para a questão, né, nós crescemos mesmo. Quando nós criamos o programa de aceleração na Tecmol, nós éramos logo antes de criar uma MBA com isso. Porque quando você criar uma startup, você passa uma MBA de verdade, né, por causa de aplicação. E se você pode fazer, né, a leitura de conhecimento, a aplicação de conhecimento, isso é a melhor MBA, né? Não só na literatura, mas também na prática. Eu falo que toda jornada empreendedora que eu tive me ensinou mais que 10 MBA junto. Exatamente, né? Você precisa a teoria, né? Aplicar essa teoria na prática, mas a prática fala, né? A prática isso fala. É certo.
último aqui para encerrar, Flug, isso é engraçado essa fala, porque muito das coisas que eu vivi na prática, eu estou descobrindo no mestrado que tem uma teoria por trás. Exatamente. Isso é o ponto, né, que eu gostaria de falar um pouquinho. Você tem uma boa teoria atrás, e se você conseguir entender a teoria e aplicar na prática, isso dá uma vantagem muito grande, né? Só trabalhar com prática não funciona, só teoria não funciona, você precisa balançar. Precisa de pôr a teoria em prática. Isso, certamente. Bacana, Flugs, muito obrigado por essa conversa riquíssima. Muito obrigado. Agradeço pela participação no nosso episódio especial do Syntalks. Muito obrigado. Maravilha, gente. Fechamos por aqui mais um episódio do Syntalks. Siga-nos e curta nas redes sociais. Abraço, até mais.